Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Com o advento de Jair Bolsonaro ao poder, esse tipo de comportamento do Gilvan da Federal virou uma coisa corriqueira e comum. Os ataques, as ofensas, virou uma coisa do cotidiano, principalmente na Câmara. E isso tem que acabar. A gente não pode se dar ao luxo de permitir que isso vire uma coisa natural. E aí o que a gente vê? Vou até ler para vocês aqui. O deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, relator do processo contra Gilvan da Federal, que ele é do PL do Espírito Santo, no Conselho de Ética da Câmara, apresentou seu parecer, em que vota pela suspensão do parlamentar por 6 meses por quebra de decoro. Esse Gilvan da Federal, gente, antes de explicar aqui, é aquele mesmo que disse que queria que o Lula morresse. Comportamento esse grosseiro, absurdo. Porque todo mundo sabe que esse tipo de comportamento mexe com a emoção, principalmente de gente extremista. Então, é o cara que não tem limites. Só que agora, durante uma reunião da Comissão de Segurança, em 29 de abril, disse que Gleisi Hoffmann deve ser uma prostituta do caramba. Foi a palavra que ele usou. Ele se referia porque ele estava lendo a planilha de pagamentos de propinas da Odebrecht, em que o codinome da ministra era amante. E todas as denúncias contra a ministra foram rejeitadas. Depois disso que ele disse, a própria mesa diretora apresentou uma representação contra o deputado. A cúpula da Câmara diz que as insinuações foram abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas, que é incompatível com a dignidade do mandato. Então, gente, uma fala dessas, primeiro que não se fala assim com uma mulher, segundo, não se fala assim quando essa mulher é uma ministra de Estado. Nessa mesma sessão, ele disse um monte de coisa contra o presidente Lula, fez um monte de insinuações. E outra coisa, não se fala assim com o ser humano. Você precisa ter respeito quando você fala do outro. Então você não trata assim nenhum ser humano. Mas eu costumo dizer que uma mulher menos, não se trata uma mulher dessa forma. Então isso é misoginia, machismo, tem um monte de preconceito aí envolvido. E o pior é que o cara ainda tem cara de pau de depois dizer que foi pedir desculpas. Só que não é uma desculpa você realmente reconhecendo que a culpa está sobre você. É a desculpa que fazem as pessoas que não reconhecem o seu erro. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido. Não é se alguém se sentiu ofendido. Eu ofendi a pessoa com minhas palavras. Então esse tipo de comportamento não pode ser uma coisa comum. A gente não pode tratar isso como se nada tivesse acontecendo. Pede-se então que esse deputado seja suspenso por 6 meses. Que essa é a punição antes, ela é a penúltima, antes da última punição, que seria a cassação do mandato. E eu digo uma coisa para vocês aqui, por tudo que esse deputado disse, por todas as coisas que ele diz, por todos os comportamentos que ele tem, não seria aqui um exagero de que poderia ser pedida a cassação desse deputado, desse parlamentar. Gente que diz esse tipo de coisa não tem que estar representando o povo. Isso não é representante do povo. Isso é um bolsonarista, extremista. E aí toda vez que você vê ele se apresentar, né, com a bandeira do Brasil, não sei se é um broche, né? Não sei se é esse o nome que ele usa aqui. Ou seja, alguém que tem um comportamento antipolítica, desrespeitoso, é uma pessoa que não tem nenhum apreço pelas diferenças políticas. Então ele não tem que estar na Câmara representando ninguém. Lugar de alguém assim é fora da política.
Na política, a gente respeita as diferenças, ok. Mas a gente trata as pessoas com respeito. Então, se ele for suspenso por 6 meses e depois vier a cassação, nada mais justo para alguém que tem esses comportamentos. E que era bom que isso virasse uma coisa corriqueira dentro da Câmara. Que Hugo Mota trate isso com muito rigor, para que isso sirva de lição para outros. Você pode falar de qualquer pessoa e se referir a qualquer ser humano, desde que você faça isso com respeito. Agora, dessa forma que ele faz, aí não pode. Então, que ele seja suspenso e depois que ele tenha o seu mandato cassado e que pessoas como ele nunca mais ingressem no mundo da política. Porque a gente não precisa desse tipo de gente, isso não é política. Isso é só espalhar o ódio pelo país, tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.